Olá, meus caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo humano, alienígenas, entidades energéticas, consciências universais, etc, etc, etc. Aqui quem vos fala é Ferruccio Billich, PhD. Eu vou falar nesse momento, sobre um tópico que eu chamei de guerras e invasões relativas ao Brasil. Bem, por que falar sobre isso? Pelo seguinte: todo mundo tem os seus livros de história, né? História do país, de outro país. Agora, nem sempre aquilo que você tem lá na história do teu país é a tua narrativa, é aquilo que é conveniente para o teu país. Não quer dizer que seja verdade aquilo. Ou talvez apenas uma verdade parcial. Quando você tem guerras ou invasões ou qualquer discórdia com outros países, a história do outro país, provavelmente a mesma história, nem sempre bate com aquela que você contou. Então, vamos nos preocupar com o impacto dessas histórias. Tá certo? Nós não podemos ser tão naive, sei lá, esqueci a palavra em português. Fechado de mente. Achar que aquilo que conta nos teus livrinhos de história seja a palavra de Deus. Não é. A mesma história contada por outros lados provavelmente é totalmente diferente. É a mesma história que você pega um jornal, a Folha de São Paulo, ela diz uma coisa. A mesma notícia, o New York Times, você acha que é uma outra notícia, porque é totalmente diferente. Washington Post é diferente. O Economist é diferente. L'Express é diferente. Você fala, pô, afinal, qual é a verdade? O que de fato aconteceu? Então, você tem que ler vários jornais para ter uma ideia mais próxima da realidade, tá certo? Quando eu acompanhava isso diuturnamente, como trabalho de ficar acompanhando tudo que acontecia no mundo para orientar o governo, muitas vezes eu chegava à conclusão que todos os jornais eram tendenciosos, todos, americanos, brasileiros, franceses, ingleses, japoneses, todos. O que tendia geralmente a ser mais próximo daquilo que eu, no final, chegava, que era realidade, era um jornalzinho lá do Vaticano, L'Osservatore Romano. Então, você não pode acreditar em tudo que está publicado, tá certo? Você tem que ter
comparações com várias outras fontes para ter uma ideia do que realmente aconteceu. Então, nós tivemos esse último imbróglio do Brasil e Paraguai, onde o nosso presidente cisma de dizer que Portugal invadiu o Brasil, por isso que ele tem que se preparar. Ai, ai, é terrível, né? Não é porque está escrito lá nos livrinhos de história do Brasil que aquilo é verdade, certo? Ele tinha que ter um bom senso de imaginar isso, pô. Bom senso de imaginar o seguinte: o Brasil legalmente devia ser uma tripinha só, aquele tal do Tratado de Tordesilhas, que garantia até aquele meridiano. Se ele é esse tamanho enorme de país, é porque foi o Brasil que invadiu o resto. Primeira coisa, devia ter esse desconfiômetro. Ai, ai. Segunda, provavelmente a história é bem mais comprida, né? Em outras palavras, você nunca, jamais devia usar um exemplo desse, seja presidente da República ou não. Menos justificativa de se armar mais. Agora, se armar justamente contra o Paraguai. O Brasil foi um genocida no Paraguai. Ele matou praticamente toda a população masculina do Paraguai. Isso se chama genocídio. O Brasil é um genocida. Genocida mesmo, de matar toda a população masculina. E também morreram mulheres e crianças, tá certo? E velhos também. Mas principalmente a população masculina do Paraguai. Tá certo? Provavelmente a história lá do Paraguai não foi nada disso, né? Nada disso. Para entender isso, vai ter que começar lá antes. Não começa na Guerra do Paraguai, não. Começa lá muito, muito, muito antes. Antes de descobrir o Brasil, já tinha que se discutir, tá certo? Então, eu vou fazer um pequeno resumo do que aconteceu antes. Ai, ai. Bem, existiram algumas invasões no Brasil, francesa, a holandesa, tá certo? A francesa era por causa daquela historinha quando o Papa dividiu o mundo em duas partes. Olha, essa metade aqui é portuguesa, linha de do meridiano que foi decidido em Tordesilhas. Dessa linha para cá é Portugal e dessa linha para cá é Espanha. O rei da França falou: pô, que história é essa, porra? O Papa dividiu o mundo em dois, deu metade para Portugal e outra metade para Espanha.
E eu, nada. Então já ali estava a discussão. Por isso que a França se achava no direito de vir e criar colônias no Brasil, onde quer, na Espanha, na, na Guiana Francesa, nas ilhas do Caribe, ou não, onde quisesse. Porque, que história é essa? Dividir o mundo em dois e me deixar de fora. Ah, então, você diria, mas não tinha muita justificativa porque tinha o tratado. O tratado não, não é tendencioso, né? É que nem a Suprema Corte do Brasil. Decide, pode até ter uma Constituição, mas decide o que bem entende. Pô. Então, depois vem a Holanda. A Holanda vai, invade também lá o Nordeste do Brasil. Não é porque que a Holanda não gostasse de Portugal, não. Elas até eram trabalhavam em conjunto, né? Mas o que aconteceu é o seguinte, que a Holanda era como se fosse uma colônia da Espanha. A Espanha mandava na Holanda. Então chegou um momento lá nos 1600 e pouco, a Holanda se libertou da Espanha e, porque se libertou da Espanha, só que naquele mesmo momento teve um rei português, um moleque bobo, idiota, que foi, que foi ir para uma guerra sem ter filho antes. Pô. Só dá português burro também, né? Aí, quando ele morreu lá na guerra, quem que era o parente mais próximo dele? Era o Filipe, o rei da Espanha. Então, Portugal e suas colônias viraram colônia da Espanha. Então, naquele momento, o Brasil todinho virou colônia da Espanha. E como a Holanda tinha se libertado da Espanha, queria dar o troco também, né? E o problema é o seguinte, que a Holanda tinha um bom comércio com Portugal ali, lá no Nordeste. Ele comprava o açúcar mascavo que produziam lá, o açúcar que produziam no Nordeste e levava para a Holanda, lá para a Europa, refinava e vendia para toda a Europa, açúcar refinado. Então, era um bom negócio. Aí, quando a Espanha virou dona do Brasil, ela proibiu comércio com a Holanda, porque a Holanda tinha se declarado independente da Espanha. Aí a Holanda falou, pô, vou acabar com o meu comércio. Aí então ela veio e invadiu o Nordeste para manter o seu comércio, né? De ter o açúcar mascavo para poder refinar e depois vender na Europa como açúcar refinado. Então, é tudo questão de dinheiro, pô, sobrevivência. Ai, ai. Aí depois, mais adiante, ainda teve o caso de Napoleão, né, guerras napoleônicas. Então Napoleão invadiu a Espanha e botou lá o irmão dele como rei da Espanha. E, portanto, esse irmão de Napoleão era não só rei da Espanha, supostamente era o rei também de toda a América Latina, que era a colônia
espanhola. Ai, ai. Foi aí que alguns começaram a se tornar independentes aqui na, na América Latina da Espanha, né? Porque pô, mudaram o patrão e me deixaram aqui abandonado. Não, vou criar independência. Mas então, eh, Napoleão tinha invadido a Espanha e invadiu também Portugal. Só que a corte portuguesa picou a mula de Portugal e veio para o Brasil. E aí o Brasil é que ficou sendo a sede do governo português. Aí, para dar o troco contra a França, o que faz Portugal? Portugal foi e invadiu aquilo que seria o Uruguai. Por quê? Porque o, existia uma colônia portuguesa, né, em Sacramento. Então fazia sentido tomar conta daquilo lá e ser a província cisplatina do Brasil, que naquele momento era vice-reinado de Portugal, onde estava quem decidiu isso foi acho que são Dom João VI, né? Invadiu ali Uruguai. Então ficou sendo o dono do Uruguai. A mesma coisa fez com a Guiana Francesa, né? Porque aí é a França que mandava na Guiana Francesa. Então, aqui, Dom João VI também foi lá e mandou invadir a Guiana Francesa, tomar a Guiana Francesa. E era para ficar com dois, não era para devolver nada. Mas, como Portugal dependia muito da Inglaterra, depois que derrubaram o Napoleão, a Inglaterra chegou e falou: não, vamos fazer o seguinte, vamos devolver a Guiana Francesa para a França e ali o Uruguai, vamos transformar o Uruguai num outro país, quer dizer, a província cisplatina, num outro país, porque, sabe, vai funcionar como um buffer, né? Uma almofada entre a Argentina e o Brasil. Papo furado, tá certo? É a Inglaterra querendo criar como se fosse protetorados dela, né? Então, o Brasil, como tinha a Inglaterra como um aliado, entregou esses dois, né? Não devia ter entregue, devia ter mantido. Então, besteira o Brasil ter aceitado devolver a Guiana Francesa e devolver e dar independência à província cisplatina. Acontece que vira e mexe, tinha problemas lá naquela província cisplatina, porque, sabe, espanhol vive brigando com ele mesmo. É que nem na Argentina também viviam brigando entre eles. Aí o Brasil queria influenciar. Pô, já foi minha colônia, eu quero influenciar nesse país aí. Aí o que acontece é que o Paraguai fala: não, deixa em paz o Uruguai ali, porque
você não pode ficar interferindo lá. Por que ele queria que o Uruguai ficasse independente? Porque precisava daquela Rio da Prata para poder, inclusive, sair, né? Porque o Paraguai era um país fechado. E também o Paraguai era quase industrializado, porque tinha muito investimento inglês lá, né? Então, o Paraguai era quase uma potência industrial. Aí, claro que teve uns atritos ali Aí o Paraguai queria mais espaço, tinha um espaço vazio ali acho que era Mato Grosso do Sul, que era, de fato era o Pantanal, né? Hum, não- que se não interessa ao Brasil no momento que é um pântano, imagina naquela época. Então, não devia se importar com isso. Mas aí fizeram um acordo político, Uruguai, Argentina e Brasil, para bater no coitado do Paraguai, né? Aí depois que bateram no Paraguai, quer dizer, bateram, modo de dizer, destruíram o Paraguai, né? Inclusive a Argentina falou, olha, vamos rachar isso aqui, vamos dividir o Paraguai, vamos acabar com ele, eu fico com esse pedaço e você fica com o resto e pronto, a gente extingue o Paraguai. Ah, provavelmente teria sido uma melhor solução. Por quê? Porque esses três mau caráteres, Argentina, Uruguai e Brasil, tinham acabado com a população masculina do Paraguai. Então, como é que ia sobreviver esse país, né? Tá certo? É uma sacanagem muito grande. Então, eles têm todo o direito de ficar injuriados com o Brasil, com o Uruguai, com a Argentina. Tá certo? Ah, tem todo o direito, todo o direito. E só que os dirigentes do Brasil não podem ser tão ignorantes assim e não saber dessas bilindragens que existem por aí. Não pode usar como exemplo, não, foi o Paraguai que invadiu o Brasil. É ridículo. O Paraguai, meia dúzia de pessoas invadindo um país que nem o Brasil. Inclusive, não faz sentido, né? Ensinar isso nos livros de história do Brasil, deviam dar uma corrigida, ser um pouco mais honestos naquela história. Agora que os brasileiros mataram grande parte da população masculina do Paraguai, mataram. Até hoje, não, o Brasil nunca pagou nada de compensações para o genocídio que fez lá no Paraguai. Ao passo que o nosso presidente vive dizendo que agradece aos escravos da África
pelo que eles ajudaram aqui, mas não pedem desculpa. Devia pedir desculpa pelo genocídio do Paraguai. Eu, se eu fosse o Paraguai, devia exigir pedidos de desculpa, de perdão pelo genocídio. Tá certo? Quem está errado é o Brasil e fica contando historinhas. Não devia contar nada, né? Não devia dar como exemplo nada. Um exemplo infeliz, idiota, né? Não se pode fazer isso. Então, por favor, todos vocês, brasileiros, não acreditem em tudo que está escrito em qualquer lugar, não. Tenha um pouco mais de bom senso, senso crítico, né? Porque senão vocês vão sair pelo mundo afora dizendo coisas que não fazem sentido. Não é porque está escrito num livrinho de história que você vai acreditar. Entendido? Está errado. Os nossos historiadores deviam ter contado a história um pouquinho mais corretamente. Deviam, né? Mas o que você pode fazer, né? Agora, se você que lê, você devia ter bom senso de ler que aquilo é uma história tendenciosa para o Brasil, né? Devia ter curiosidade de ter um raciocínio um pouco mais crítico, falar, pô, o Paraguai sair brigando com o Brasil, Uruguai e a Argentina, batendo os três, isso é ridículo. Agora, teve os três que se juntaram para fazer genocídio lá no Paraguai, principalmente o Brasil. Tá certo? Então, eu acho que, em vez de ficar reclamando do Paraguai, a gente devia pedir perdão para o Paraguai e talvez até fazer alguma coisa para repor essa perda que causamos ao Paraguai. Eles começaram, quem sabe, quem começou provavelmente foi o Brasil invadindo o Uruguai, tá certo? Ameaçando ficar ali, fechar o Rio da Prata, né? Então o Paraguai se sentiu assim fechado e obrigado a reagir. Então todos nós devemos nos conscientizar de ter o devido cuidado de não falar, de repetir coisas que estão em livros, mas que é para consumo interno e que devia ser um pouco mais criterioso de se discutido, né? Essas coisas foram há tanto tempo atrás que podiam até ser corrigidas. Todas essas coisas erradas deviam já ter sido corrigidas. A invasão francesa, holandesa, do Uruguai, da Guiana Francesa, deviam ser explicadas mais claramente. Não deviam ser só de um ponto de vista. Devia ser do ponto de vista mais global para que se entendesse toda a geopolítica envolvida. Porque isso foi há tanto tempo atrás, né, que a gente já pode ser um pouco mais honesto na discussão disso. Bem, então é isso que eu tenho para dizer. Por favor, dê o seu gostei, várias vezes.
Adoraria ter suas críticas e sugestões. Compartilhe isso com todo mundo que você quiser e puder. Não esqueça de se inscrever no meu canal e ative lá o sininho, tá certo? Que é importante se inscrever no meu canal. É muito importante para que a gente possa ter esses diálogos esclarecedores para que todo mundo tenha uma visão um pouco mais esclarecida da realidade e não cometa tantos erros assim, certo? Agradeço imensamente a atenção de vocês.